Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o Brasil que nos vê através das redes sociais, através da TV Senado. Senhor presidente, esse não é um momento feliz para nenhum de nós. Vivemos um instante, um momento ímpar na vida da nação, em que pela segunda vez estamos vivendo um processo para que numa ação de impeachment afastemos um presidente do Brasil. Mas a presidente Dilma, presidente afastada, ela não será caçada por mim, senhor presidente, por nenhum desses senhores senadores, imagino que um pouco mais de 60 votos, mas ela será caçada por Salomão. Me pergunta Vossa Excelência, Salomão é senador? Tem assento nessa casa? Não. Mas Salomão escreveu que a arrogância precede a ruína. Quando o processo eleitoral passou, senhor presidente, ali assentado eu estava, quando o senador Aécio Neves, então candidato derrotado para sua própria felicidade, faz um discurso aqui. E daquela cadeira eu disse: Vossa Excelência não perdeu as eleições. Vossa Excelência recebeu um livramento da parte de Deus. Mas por que permitiu Deus a eleição de Dilma Rousseff depois de tanta lambança feita nesse país? Ela, de fato, é fruto da vontade permissiva de Deus. As lambanças que fizeram no escuro, aliás, a Bíblia diz que tudo que é feito no escuro um dia virá à luz. As lambanças feitas no escuro precisava vir à luz. E foi a eleição dela que permitiu que as lambanças viessem à luz. E tomamos conhecimento de todas elas para uma nação que acordou, uma nação que se sentiu traída. A questão do impeachment, eles têm uma paixão enrustida por Eduardo Cunha. Tudo foi Cunha. Não foi Cunha. O Cunha simplesmente recebeu tantos outros, imagino que mais de 50, arquivou. E o que ele mandou para cá, mandou só com os pedacinhos que interessava a ele. Porque se manda com tudo, era o próprio fim do mundo. Quando se fala do conjunto da obra, aliás, não tenho nada contra o conjunto da obra. Até porque eles evocam o conjunto da obra para falar dos bons governos que fizeram. Se esquecendo também de que a Bíblia diz que um é o que semeia, o outro é que ceifa. Senhor presidente, no conjunto da obra houve inclusão social? Houve, mas por que houve? Houve porque os fundamentos da economia foram dados no governo Fernando Henrique. Nem sou PSDB e tenho diferenças homéricas com o Fernando Henrique Cardoso com essa questão de maconha. Mas os fundamentos da economia foi dada por ele. Alguém é cego? É capaz de tapar o sol com a peneira? Não. E então, com os fundamentos dados da economia, claro, pode-se fazer as inclusões sociais, que ninguém também é cego para dizer que não existiu. Existiu, mas um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Pois bem, senhor presidente, mas eles, quando falam do conjunto da obra, daquilo que eles fizeram, eles contam como se Lula tivesse descoberto o Brasil, escreveu a carta de Pero Vaz de Caminha e rezou a primeira missa. Aqui não tinha nada antes da chegada dele. Senhor presidente, o Brasil não é tolo. Nós estamos vivendo hoje um momento ímpar. E porque essa consciência de que ela cometeu o crime, porque todo homem nesse país que tem idade para se candidatar a um cargo majoritário, ele se candidata sabendo que esse país tem uma lei de responsabilidade fiscal que também não foi assinada pelo PT, então não se sente na obrigação de cumprir. Milhares desses homens viraram ficha suja. Vossa Excelência é presidente do Tribunal Superior, sabe? São fichas sujas porque violaram a lei de responsabilidade fiscal. Ex-prefeitos, ex-governadores e nunca assaltaram o banco do seu estado. Alguns nunca roubaram um carro no seu município. São gente de bem, mas que viraram chacota porque violaram a lei de responsabilidade fiscal. E eu perguntei à presidente Dilma: presidente, a senhora pode me responder o porquê do PLN 5? Porque eu pensei que ela fosse caminhar para fazer uma meia-culpa. Porque o PLN número 5
Foi o esgarçamento da lei de responsabilidade fiscal para caber 1 ano e 4 meses de pedalada de Dilma. O PLN número 5 foi o instrumento utilizado para limpar a cena do crime. Dilma sabia que precisava, para suplementar seu orçamento, pedir o Congresso Nacional e não fez. Se não fez, eles dizem, mas o Congresso deu continuidade. Eu queria dizer que deu chancela. Falei a palavra boa, pronto, acertei. A chancela, arrumei outra que melhorou. Deu a chancela. E o que aconteceu? Era o PMDB de Temer. Esse desgraçado, oportunista, golpista. É o golpe de Temer. Miserável. Esse PMDB de Romero, de Eunício, de Renan, eles todos estavam na mesa em dezembro para dar força para a presidente, para aprovar na marra, para que ela não se tornasse ficha suja, sem qualquer condição de disputar um processo eleitoral. Foi salva pelo gongo, porque o PLN número 5 era para limpar a cena do crime. Senhor presidente, eu ouvi muita coisa aqui. E das muitas coisas que eu ouvi, ela chamando a atenção dos senadores. Senhores senadores, como é que o senhor quer que a história fale sobre o senhor? Como é que você quer passar para a história? A história lhe chamará de golpista. Pode me chamar de golpista, só não me chame de ladrão. O que é ser golpista? É não visitar a penitenciária para levar marmitex para os tesoureiros do PT? O que é não ser golpista? É bater palma para essa lambança que fizeram com o dinheiro público. As pedaladas fiscais foram feitas não por amor aos pobres, amor à minha casa, à minha vida, por amor à Bolsa Família, não. Foi para tapar o rombo do BNDES, do dinheiro dado aos companheiros, aos colegas, aos ideológicos da América Latina, o suor do povo brasileiro, para poder dividir com os amigos do Foro de São Paulo. Mas hoje é o dia que o Foro de São Paulo caminha para o seu sepultamento definitivo. O suor do nosso povo. Me lembro da propaganda eleitoral de Dilma. Vote na Marina e vocês vão se lascar todinho. Vai sumir comida do prato. Vote na Marina e vai subir o juro. Nesse Aécio pior. Botava o prato e sumia como uma mágica de Mr. M, a mágica de João Santana. Sumia a comida e sumia mesmo. Sabe o que é que sumiu o país, meu Brasil? Sumiu feijão. Feijão, sabe por que o feijão sumiu? Porque o nosso estoque regulador, Dilma deu para Cuba. Presta atenção. Ela deu para Cuba o suor do lavrador brasileiro. Ela deu para Cuba o teu suor, aposentado. E aí é como num assalto. Quando acontece o assalto no banco, que a polícia cerca o banco, eles pegam os reféns e saem com o refém na frente para poder se livrar do seu crime. Eles pegam os negros e põem de refém, põem os mais pobres, põem de refém, põe os velhos, põe de refém. As minorias são refém, como se eles pudessem livrar vocês do crime cometido. Mas agora nós seremos oposição, e na oposição nós somos fortes. Vocês eram fortes quando tinha moral para botar o dedo na cara dos outros. Hoje não tem mais não. Oposição como? Vai falar de corrupção? Com que autoridade? Fala! Com que autoridade? Doutor Zé Eduardo, meu amigo, um grande orador, fez um discurso maravilhoso hoje, e com uma peça de oratória invejável. Eu fico de boca aberta. Houve um degladeio de oradores. Doutora Janaína, essa brasileira de coração verde e amarelo, que fez aqui uma peça de oratória maravilhosa, enriquecida com jurídico, com a contextualização. Eu estou quase ficando gago. Com a contextualização, pronto, falei, do problema da nação brasileira. Que coisa maravilhosa. Mas doutor Eduardo, meu amigo, fez uma colocação que eu achei interessante. Os ministros de Dilma que estão aqui, qual de vocês pode dizer que ela roubou, que ela pediu para roubar? Ninguém se manifestou e realmente nós não estamos julgando ela por isso. Ela não cometeu crime penal, é um crime de responsabilidade fiscal. E no meio do discurso ele falou uma pérola que eu achei maravilhosa. Ela nunca pediu dinheiro para ela ficar rica nem enriquecer seus filhos. Será que ela estava falando de quem? Enriquecer seus filhos? A nação se cansou de ver os 2 filhos de Lula viver nababescamente,
sem nunca ter dado um prego numa barra de sabão, com o suor dos filhos dessa terra. Senhor presidente, esse é um momento triste para mim, mas eu não posso fazer um discurso intelectual. Vossa Excelência conclui em 30 segundos. Intelectual eu não sou, mas eu tinha que fazer em nome de Esté, minha neta, em nome da minha família, da minha pequena Macarani, onde eu nasci, da minha pequena Itapetinga, onde eu fui criado, em nome dos meus amigos, do povo, do Estado, do Espírito Santo que me acolheu como filho adotivo. Senhor presidente, eu precisava falar dessa forma, porque de outra forma eu não sei falar. Nós estamos tristes pelo velório. Aliás, um velório que está parecendo velório de indigente. Eles disseram que ia ter 30 mil pessoas ali, não tem 20. É o indigente que está no velório do cemitério e ninguém foi visitar. Esse é o velório mais triste que eu estou vendo na minha vida. Mas nesse velório, eu, como gosto de cantar, vou homenagear a senhora presidente com uma música de uma dupla famosa lá do estado dela. Deu para ti, baixo astral, senador, vá para senador, Porto Alegre. por gentileza. Tchau. Senador, por favor. Senhor presidente, é a minha fala, encerrei. Tá bem, obrigado. De nada mansa feita nesse país. Ela, de fato, é fruto da vontade permissiva de Deus. As lambanças que fizeram no escuro, aliás, a Bíblia diz que tudo que é feito no escuro um dia virá à luz. As lambanças feitas no escuro precisava vir à luz. E foi a eleição dela que permitiu que as lambanças viessem à luz. E tomamos conhecimento de todas elas para uma nação que acordou, uma nação que se sentiu traída. A questão do impeachment, eles têm uma paixão enrustida por Eduardo Cunha. Tudo foi Cunha. Não, não foi Cunha. O Cunha simplesmente recebeu tantos outros. Imagino que mais de 50. Arquivou. E o que ele mandou para cá, mandou só com os pedacinhos que interessavam a ele. Porque se manda com tudo, era o próprio fim do mundo. Quando se fala do conjunto da obra, aliás, não tenho nada contra o conjunto da obra. Até porque eles evocam o conjunto da obra para falar dos bons governos que fizeram. Se esquecendo também de que a Bíblia diz que um é o que semeia, o outro é que ceifa. Senhor presidente, no conjunto da obra houve inclusão social? Houve, mas por que houve? Houve porque os fundamentos da economia foram dados no governo Fernando Henrique. Nem só o PSDB e tem diferenças homéricas com o Fernando Henrique Cardoso com essa questão de maconha. Mas os fundamentos da economia foi dada por ele. Alguém é cego? É capaz de tapar o sol com a peneira? Não. E então, com os fundamentos dados da economia, claro, pôde o Congresso deu continuidade. Eu queria dizer que deu a chancela. Ah, falei a palavra boa, pronto, acertei. A chancela, arrumei outra que melhorou. Deu a chancela. E o que aconteceu? Era o PMDB de Temer. Esse desgraçado, oportunista, golpista. É o golpe de Temer. Miserável. Esse PMDB de Romero, de Eunício, de Renan, eles todos estavam na mesa em dezembro para dar força para a presidente, para aprovar na marra, para que ela não se tornasse ficha suja, sem qualquer condição de disputar um processo eleitoral. Foi salva pelo gongo, porque o PLN número 5 era para limpar a cena do crime. Senhor presidente, eu ouvi muita coisa aqui. E das muitas coisas que eu ouvi, ela chamando a atenção dos senadores. Senhores senadores, como é que o senhor quer que a história fale sobre o senhor? Como é que você quer passar para a história? A história lhe chamará de golpista. Pode me chamar de golpista, só não me chame de ladrão. O que é ser golpista? É não visitar a penitenciária para levar marmitex para os tesoureiros do PT? O que é não ser golpista? É bater palma para essa lambança que fizeram com dinheiro público. As pedaladas fiscais foram feitas não por amor aos pobres, amor à minha casa, à minha vida, por amor à Bolsa Família, não. Foi para tapar o rombo do BNDES, do dinheiro dado aos companheiros, aos colegas, aos ideológicos da América Latina, o suor do povo brasileiro,
para poder dividir com os amigos do Foro de São Paulo, mas hoje é o dia que o Foro de São Paulo caminha para o seu sepultamento definitivo. O suor do nosso povo. Me lembro da propaganda eleitoral de Dilma: vote na Marina e vocês vão se lascar todinho, vai sumir comida do prato, vote na Marina e vai subir o juro. Nesse Aécio pior, botava o prato e sumia como uma mágica de Mr. M, a mágica de João Santana, sumia a comida e sumia mesmo. Sabe o que é que sumiu o país, meu Brasil? Sumiu feijão. Feijão, sabe por que o feijão sumiu? Porque o nosso estoque regulador, Dilma deu para Cuba. Presta atenção, ela deu para Cuba o suor do lavrador brasileiro. Ela deu para Cuba o teu suor, aposentado. E aí é como num assalto. Quando acontece o assalto do banco, que a polícia cerca o banco, eles pegam os reféns e saem com o refém na frente para poder se livrar do seu crime. Eles pegam os negros e põem de refém, põem os mais pobres, põem de refém, põe os velhos, põe de refém. As minorias são refém, como se eles pudessem livrar vocês do crime cometido. Ah, mas agora nós seremos oposição, e na oposição nós somos fortes. Vocês eram fortes quando tinha moral para botar o dedo na cara dos outros, hoje não tem mais não. Oposição como? Vai falar de corrupção? Com que autoridade? Fala! Com que autoridade? Doutor Zé Eduardo, meu amigo, um grande orador, fez um discurso maravilhoso hoje, e com uma peça de oratória invejável. Eu fico de boca aberta. Houve um tempo de fazer as inclusões sociais, que ninguém também é cego para dizer que não existiu. Existiu, mas um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Pois bem, senhor presidente, mas eles, quando falam do conjunto da obra, daquilo que eles fizeram, eles contam como se Lula tivesse descoberto o Brasil, escreveu a carta de Pero Vaz de Caminha e rezou a primeira missa. Aqui não tinha nada antes da chegada dele. Senhor presidente, o Brasil não é tolo. Nós estamos vivendo hoje um momento ímpar. E porque essa consciência de que ela cometeu crime, porque todo homem nesse país que tem idade para se candidatar a um cargo majoritário, ele se candidata sabendo que esse país tem uma lei de responsabilidade fiscal que também não foi assinada pelo PT, então não se sente na obrigação de cumprir. Milhares desses homens viraram ficha suja. Vossa Excelência é presidente do Tribunal Superior, sabe? São fichas sujas porque violaram a lei de responsabilidade fiscal. Ex-prefeitos, ex-governadores, e nunca assaltaram o banco do seu estado. Alguns nunca roubaram um carro no seu município. São gente de bem, mas que viraram chacota porque violaram a lei de responsabilidade fiscal. E eu perguntei à presidente Dilma: presidente, a senhora pode me responder o porquê do PLN 5? Porque eu pensei que ela fosse caminhar para fazer uma meia-culpa. Porque o PLN número 5 foi o esgarçamento da lei de responsabilidade fiscal para caber 1 ano e 4 meses de pedalada de Dilma. O PLN número 5 foi o instrumento utilizado para limpar a cena do crime. Dilma sabia que precisava, para suplementar seu orçamento, pedir o Congresso Nacional e não fez. Se não fez, eles dizem: ah, mas o... Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o Brasil que nos vê através das redes sociais, através da TV Senado. Senhor presidente, esse não é um momento feliz para nenhum de nós. Vivemos um instante, um momento ímpar na vida da nação, em que pela segunda vez estamos vivendo um processo para que numa ação de impeachment afastemos um presidente do Brasil. Mas a presidente Dilma, presidente afastada, ela não será caçada por mim, senhor presidente, por nenhum desses senhores senadores, imagino que um pouco mais de 60 votos, mas ela será caçada por Salomão. Me pergunta Vossa Excelência, Salomão é senador? Tem assento nessa casa? Não. Mas Salomão escreveu que a arrogância precede a ruína. Quando o processo eleitoral passou, senhor presidente, ali assentado eu estava, quando o senador Aécio Neves, então candidato derrotado
para sua própria felicidade, faz um discurso aqui. E daquela cadeira eu disse: Vossa Excelência não perdeu as eleições. Vossa Excelência recebeu um livramento da parte de Deus. Mas por que permitiu Deus a eleição de Dilma Rousseff depois de tanta lambança?